Olá, galera. Eu sou o João Vitor Pereira e nesse vídeo vamos falar sobre o estilo de programação pipeline, focando principalmente em suas características principais, mas também mostrando a sua origem histórica e alguns exemplos para melhor aprendizagem. O estilo de programação pipeline captura o modelo de uma linha de montagem de fábrica, onde cada estação ou caixa realiza uma tarefa específica sobre os dados que fluem por ela. Em sua forma mais pura, o estilo de pipeline é um reflexo fiel da teoria das funções matemáticas, onde pequenas caixas, também conhecidas como funções, recebem uma entrada e produzem uma saída. Na matemática, uma função é uma relação que mapeia um conjunto de entradas em um domínio para um conjunto de saídas, no mesmo ou em outro domínio, em que cada entrada se relaciona com exatamente uma saída. Por exemplo, x ao quadrado é uma função que mapeia números reais para números reais não negativos, de forma que quando um valor x é fornecido como entrada, o valor x ao quadrado é produzido como saída. Assim como uma linha de montagem de fábrica, as funções podem ser compostas umas com as outras usando a composição de funções matemáticas, desde que o domínio de saída da segunda função seja o mesmo ou esteja contido no domínio de entrada da primeira. A entrada e a saída das funções podem ser qualquer coisa, incluindo outras funções. Funções que recebem funções como entrada ou produzem funções são chamadas de funções de ordem superior. O estilo de programação pipeline tenta alcançar esse tipo de pureza matemática, enxergando tudo como relações que mapeiam um conjunto de entradas para um conjunto de saídas. Essa restrição é bastante rigorosa. No estilo de pipeline puro, o mundo fora das funções encaixotadas não existe, exceto no início, como fonte de entrada para um cálculo, e no final, como receptor de saída. O programa precisa ser expresso como funções encaixotadas e composições de funções. Analisando o programa base em Python, o problema de frequência de termos foi decomposto aqui em problemas menores, cada um abordando uma tarefa computacional específica. Podemos notar que cada um possui um procedimento e parâmetros especiais, onde uma função recebe o valor de entrada e retorna o valor final, que será usado para a entrada de outra função. Isso lembra bastante a ideia e a dinâmica de uma cadeia de produção. Por exemplo, a função ler_arquivo recebe uma string, que é o nome do arquivo, como entrada e retorna o conteúdo desse arquivo como saída. A função filtrar caracteres e normalizar recebe uma string como entrada e retorna uma cópia dessa string com todos os caracteres não alfanuméricos substituídos por espaços em branco e normalizados em letras minúsculas. Esses procedimentos agora são funções que recebem o valor de entrada e produzem o valor de saída. Não há estado fora das funções. Contraste isso com o programa no estilo Cookbook, onde os procedimentos não recebem entrada, não retornam nada e simplesmente fazem alterações no estado compartilhado. Note também a idempotência dessas caixas em oposição à ausência dela nos procedimentos do estilo Cookbook. Idempotência significa que chamar cada uma dessas funções mais de uma vez produz exatamente os mesmos efeitos observáveis que chamá-las apenas uma vez. As funções não têm efeitos colaterais no mundo observável e sempre produzem a mesma saída para uma determinada entrada. Por exemplo, chamar scan com a entrada hello world produz uma lista de strings, onde terá duas strings, uma delas sendo hello e a outra world, independentemente de quantas vezes e quando é chamado. O programa principal também é indicativo do estilo. Em vez de uma sequência de etapas, agora temos uma cadeia de funções encaixotadas, com a saída de uma função servindo diretamente como entrada para a próxima. A composição de funções matemáticas é escrita da direita para a esquerda, no sentido que a função posterior está textualmente à esquerda da função anterior, f após g. Então, ler programas nesse estilo pode parecer um pouco estranho para aqueles que não estão acostumados com matemática ou com idiomas da direita para a esquerda. Nesse caso, lê-lo soa como ordenar, após frequências, após remover palavras, e vai continuando. Ou da direita para a esquerda, ler arquivo, e então filtrar caracteres e normalizar, e vai continuando da mesma forma. No exemplo desse programa Python, todas as funções têm um único argumento, mas, em geral, as funções podem ter vários argumentos. No entanto, toda função de múltiplos argumentos pode ser transformada em uma sequência de funções de ordem superior de um único valor usando uma técnica chamada currying. Essa função pode ser chamada da seguinte forma, e ela pode ser transformada na seguinte função de ordem superior, e então assim chamada dessa outra seguinte forma. Embora seja difícil encontrar sistemas com componentes que não mantenham e alterem o estado de alguma forma,
A influência dos pipelines pode ser encontrada de forma generalizada na engenharia de sistemas de computador. Uma das aplicações mais antigas e conhecidas dessa ideia são os pipes do Shell Unix, onde comandos arbitrários podem ser sequenciados juntos, ligando a saída de um com a entrada do próximo, usando somente um caráter especial. Cada comando em uma cadeia de pipes é uma unidade independente, que consome a entrada e produz saída. Nosso programa de frequência de termos pode ser expresso de forma elegante como uma sequência de comandos encadeados em qualquer shell do Linux. O estilo de pipeline é particularmente adequado para problemas que podem ser modelados como pipelines na natureza. Alguns exemplos como algoritmos de inteligência artificial, busca em grafo, desenvolvimento de software, entre outros, se enquadram nessa categoria. Compiladores e outros processadores de linguagem também são adequados, pois tendem a consistir em funções sobre estruturas de grafo e de árvore. Além da adequação do problema, existem boas razões da engenharia de software para usar esse estilo, como testes de unidade e concorrência. Um programa nesse estilo é muito fácil de testar unitariamente, porque não mantém nenhum estado fora das funções encaixotadas testáveis. Executar os testes uma vez ou várias vezes ou em ordens diferentes sempre produz os mesmos resultados. No estilo de programação imperativa, essa invariância não se mantém. Para concorrência, novamente, as funções encaixotadas são as unidades de computação, e elas são independentes uma das outras. Portanto, é fácil distribuí-las entre vários processadores sem preocupações com sincronização e estado compartilhado. Se um problema pode ser adequadamente expresso no estilo de pipeline, provavelmente é uma boa ideia fazê-lo. Agora falando um pouco das notas históricas do pipeline, em programação, as funções estão em toda parte, mesmo que esse estilo de programação não esteja. As funções foram inventadas várias vezes por várias pessoas em várias situações. O estilo de programação, em estilo de pipeline de fábrica, é aquele que busca se manter fiel à matemática e, portanto, prosperou apenas em uma parte de todo o trabalho relacionado a funções. As funções apareceram pela primeira vez durante a década de 1950, com a percepção de que, em muitos programas, alguns blocos de instruções precisavam ser executados várias vezes durante a execução do programa. Isso deu origem ao conceito de subrotina, e logo todas as linguagens passaram a suportar esse conceito de uma maneira ou de outra. As subrotinas, por sua vez, encontraram seu caminho para a linguagem de programação de nível mais alto, seja sob esse nome ou como procedimentos que poderiam ser chamados em qualquer ponto do programa e retornar ao contexto do chamador após a conclusão. De procedimentos para funções, foi apenas uma questão de suportar a existência de parâmetros de entrada e valores de saída. A segunda versão do Fortran, disponível em 1958, por exemplo, tinha subrotina, função, chamada e comandos como return, como construção da linguagem. No entanto, ter funções em uma linguagem de programação e usá-las para escrever programas não é o mesmo que programar no estilo funcional de pipeline. Como dito anteriormente, o estilo de pipeline é um estilo fortemente restrito que visa preservar a pureza que existe nas funções matemáticas. Estritamente falando, uma função Fortran, C ou Python, que afeta o estado observável no mundo, além de implementar alguma relação entre entrada e saída, não é uma função no sentido matemático e, portanto, é considerada fora do pipeline. Da mesma forma, se uma estação em um pipeline de fábrica contar o número de unidades que passam por ela interromper o processamento depois de um determinado número de unidades processadas, isso é considerado um efeito colateral que quebra a pureza do modelo pipeline. Esse estilo de programação surgiu durante a década de 1960 no contexto do Lisp, que foi projetado para ser uma notação matemática para programas de computador e foi também influenciado pelo cálculo lambda de Church. O Lisp constatava fortemente com as linguagens de programação imperativas dominantes da época, precisamente por causa de seu forte estilo funcional. O Lisp acabou se afastando da pureza do cálculo lambda, incluindo em breve construções que permitiam variáveis e estado mutável. No entanto, sua influência foi substancial, especialmente em círculos acadêmicos, onde surgiu uma nova linha de trabalho de design de linguagem de programação baseada no estilo funcional de programação introduzido pelo Lisp. Atualmente, o estilo de programação funcional em pipeline é suportado por todas as principais linguagens de programação. Quanto à versão pura do estilo pipeline, o Haskell está liderando o caminho. A principal fonte de referência desse vídeo é esse livro aqui, Exercises in Programming Style. Ele é escrito pela Cristina Videira Lopes e é um livro bem interessante porque ele visa mostrar diversos estilos de programação e, como exemplo, ela dá um programa em que todos os estilos ele está fazendo a mesma coisa. A única coisa que muda no código é conforme o estilo muda. Então esse livro é bem interessante se você quiser fazer um programa e ver qual estilo melhor se adapta ao programa que você quer fazer, já que ele está comparando o mesmo programa. Então é bem nítido de ver as diferenças de estilo para estilo.
Mas o foco aqui é o pipeline, que inclusive anteriormente a gente até comparou com o cookbook, a receita. Mas o foco aqui é o pipeline, que está aqui dividido em várias funções. Não existe estado do código que muda fora de funções, apenas a main que está chamando as funções. Eu passei ele para o VS Code para melhor visualização. E basicamente o que esse código faz é pedir um input de um arquivo TXT, que vai ter um texto. Ele pega esse arquivo TXT, pega as palavras dele e retorna a frequência com que as palavras aparecem. Então, que, por exemplo, nesse TXT que eu mandei, que é esse aqui, um texto aleatório da internet, a palavra que aparece 9 vezes. E também esse código fornece esse TXT aqui, que você tem que estar no seu diretório. E as palavras que você fornecer aqui não vão aparecer aqui no print final, porque é como se fosse uma lista negra, são as stop rows. Você não quer que apareça essas palavras ali. Então, se eu tirar o D daqui, provavelmente é uma das palavras que mais aparecem nesse texto. Deve aparecer agora. Salvar. Chamar de novo. Então tá aqui. D apareceu 9 vezes. Analisando mais de perto esse código, dividido em várias funções. Primeiramente, ele pega a função aqui que lê o arquivo. Ele lê o arquivo, coloca o que está dentro dele dentro de uma string. Ele retorna essa string, a string vem para cá, para o filtro e normalizar. Ele vai filtrar e normalizar os acentos e vai colocar tudo em caixa baixa ou letra minúscula, como preferir chamar. Depois ele vai retornar essa string gigantesca aqui para o scan. O scan ele vai fazer uma lista com todas as palavras separadas que está naquela string gigantesca. Vai separar por espaço. Depois vai retornar essa lista para cá, para o remove stop rows, vai comparar com as palavras que tem aqui e vai retirar elas dessa lista. No caso, como não tem nenhuma, ele não vai fazer nada. Depois ele vai retornar essa lista para as frequências. Frequências ele vai contar a frequência com que as palavras se repetem e vai colocar num dicionário, separando. Depois ele vai retornar esse dicionário para o sort. O sort vai ordenar por número de frequência que a palavra repete, ou seja, a primeira palavra que vai estar ordenada depois dessa ordenação, a primeira palavra que vai aparecer vai ser a que aparece mais frequente, a com maior valor aqui do iterador, né? Por exemplo, o D lá que apareceu 9 vezes vai ser a primeira. Aí depois ele retorna aqui para o print all, que vai printar até o índice que a gente manda, no caso que a gente está mandando 25. Então ele vai printar as 25 palavras mais frequentes daquele texto. Esse livro também tem exercícios. Aqui nesses exercícios a gente fez o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu vou deixar o primeiro por último, porque ele é o mais complexo e difícil de entender, porque justamente é para mudar a linguagem. Aqui está em Python, é bem fácil de entender. Então vamos continuar em Python por enquanto, para fazer esses dois aqui. Que é o que aqui o exercício pede, né? O primeiro é para ele pegar essa função aqui, remove stop rows, e de vez de você abrir no diretório o arquivo, ele está pedindo para você mandar como se fosse um argumento. Não é como se fosse, né? Ele vira um argumento da função. Então, aqui está a função alterada. E de vez de estar no diretório, cadê? Aqui, ele vai abrir com a biblioteca sys, que vai ler o arquivo, o terceiro argumento, que começa em 0, né? O primeiro argumento é o 0. Então, o terceiro argumento vai ser lido. E assim vai virar um argumento e não um diretório que você tem que salvar. Então, vamos lá. Função alterada.py. A gente coloca o teste. E a pasta que a gente quer, um txt que a gente quer comparar para tirar as palavras que tem nele. E daí, ok, não tirou nada porque tá vazio, né?
Mas ok. E o próximo exercício, ele pede pra gente fazer alterações no código, as possíveis alterações que a gente pode fazer. Então, basicamente o que eu alterei foi a função stop roads, eu usei um filtro de vez de compreensão de lista. Eu coloquei um filter, aqui tá como compreensão de lista, ele vai removendo um por um. Aqui eu coloquei um filter com lambda. Aqui, um filtro com lambda, fica mais rápido o programa, dessa forma, usando ferramentas do Python, né? E aqui eu também alterei em frequências. Alterei a forma como itera. Aqui ele está iterando dessa forma no dicionário. Aqui eu usei o método get. Cadê? Aqui. O método get, que vai iterando de forma mais moderna, né? Digamos assim. Eu também coloquei a main como se fosse uma função, só como brincadeira, já que tudo em pipeline está dentro de funções. A única coisa que está fora são as coisas que não mexem no estado do programa. Eu fiz essa brincadeira, mas de qualquer jeito eu tive que colocar esse if aqui para iniciar o programa, que senão o programa não inicia, né? Se não tiver nada para chamar fora das funções. Por último, último exercício, é um exercício para mudar a linguagem do programa e preservar o estilo. Eu escolhi a linguagem C aqui. Então, é mais complexo do que Python para entender, mas basicamente está aí. Você tem que alocar a memória, tem que definir, já instanciar as funções que você vai usar. Aí basicamente aqui está a função para ler o arquivo. Aí aqui tem a função para filtrar os caracteres e normalizar o texto. Aqui está a função para dividir o texto em palavras individuais. Você pega a string gigantesca e divide em uma lista com todas as palavras separadas, né? Aqui está a função para remover as palavras daquela lista de palavras proibidas que a gente fez. Aqui está a função para calcular a frequência com que as palavras se repetem. Aqui é uma função auxiliar para usar aqui, para ajudar a comparar e contar o número de vezes que a palavra aparece. E aqui é uma função para imprimir todas as palavras em ordem de frequência, né? As 25, como está aqui. Então, basicamente, esse programa ele faz a mesma coisa do que o Python, só que está em C. E esse estilo pipeline ele é muito interessante, porque é bem fácil de você debugar as funções e consertar elas, caso dê algum problema. Você não vai estar mexendo no resto do código, vai estar mexendo só naquele bloquinho que você tiver com foco. E basicamente é isso. Falou!